Barbara Baby Paley foi uma socialite do século XX, ícone de estilo e uma das famosas e fabulosas irmãs Cushing. Se você assistiu à segunda temporada de Field, sabe que ela era a principal entre os cisnes de Truman Capote. Mas como era a vida dela e por que ele a atraiu? Venha descobrir comigo a verdadeira história da vida dela. A mulher que ficaria conhecida no mundo como Babe Paley nasceu com o nome de Barbara Cushing, em Boston, Massachusetts, no dia 5 de julho de 1915. O pai dela era Harvey Cushing, um neurocirurgião e escritor que ganhou grande destaque na década de 1910 como pioneiro da cirurgia cerebral, e a mãe dela era Catherine Cushing. Bárbara tinha vários irmãos, mas ela é mais associada às suas duas irmãs mais velhas, Mary e Betsy. Em 1940, Mary se casaria com William Vincent Astor, um membro da riquíssima família Astor. Enquanto Betsy teve dois casamentos de destaque, um com James Roosevelt, filho do presidente Franklin Delano Roosevelt, e depois um segundo casamento em 1942 com John Hay Whitney, o embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido e presidente do Museu de Arte Moderna. Como veremos em breve, Bárbara também se casou com duas figuras de destaque na sociedade da Costa Leste. E como resultado de seus casamentos, riqueza, posições como ícones de estilo e sua aparência, Bárbara, Mary e Betsy ficaram conhecidas nos anos 1940 como as fabulosas irmãs Cushing. Durante sua juventude, Bárbara frequentou a Westover School, uma escola preparatória em Connecticut, geralmente frequentada por filhos da alta sociedade da Nova Inglaterra e de Nova York. De lá, ela foi para a Windsor School em Boston, da qual se formou em 1934 aos 18 anos. Isso foi por volta da época em que ela sofreu um acidente grave. No início de 1934, enquanto voltava de uma festa em Long Island, Bárbara sofreu um grave acidente de carro no qual perdeu os dentes da frente. Como resultado, ela teve que passar por uma extensa cirurgia reconstrutiva, tanto na boca quanto no maxilar. No entanto, para os padrões da odontologia dos anos 1930, foi um tremendo sucesso e, assim que os hematomas desapareceram, ficou claro que o incidente não diminuiu sua beleza. Em 1938, Bárbara, que na vida adulta era conhecida por todos os amigos e conhecidos como Baby, conseguiu seu emprego na revista Vogue. Sua posição lhe dava acesso a vestidos e roupas criados por algumas das mais importantes casas de moda do mundo, e com o tempo, ela começou a conquistar uma reputação como ícone de estilo. Seu gosto pessoal era um tanto incomum, frequentemente combinando roupas com joias e outros acessórios de forma eclética. Logo, o estilo de Bárbara estava atraindo atenção nacional. Em 1941, a revista Time colocou Bárbara em segundo lugar na sua lista das mulheres mais bem vestidas do mundo, ficando atrás apenas de Wallis Simpson, a socialite americana que causou polêmica na Grã-Bretanha em meados dos anos 1930, devido ao seu relacionamento escandaloso com o rei Eduardo VIII. Essa foi só a primeira de várias aparições na lista da Time e em muitas outras. Por fim, em 1958, ela foi incluída no Hall da Fama da Moda, após aparecer 14 vezes na lista internacional das mais bem vestidas. Baby também era famosa por seus casamentos. Pouco depois de começar a trabalhar na Vogue, ela conheceu Stanley Grafton Mortimer Jr., um membro da rica família Mortimer de Nova York, que tinha uma grande participação no setor imobiliário da cidade. O avô materno dele, Henry Morgan Tilford, também foi um dos acionistas fundadores da Standard Oil, que por um tempo, no final do século XIX e início do século XX, foi a empresa mais lucrativa do mundo. Após um breve namoro, ele e Baby se casaram em East Hampton, Nova York. O casamento de Baby e Stanley rapidamente resultou em 2 filhos, um filho chamado Stanley, em homenagem ao pai, nascido em 1942, e uma filha chamada Amanda. Apesar disso, o casamento não era feliz. As rachaduras no casamento ficaram ocultas por um tempo,
do início até meados da década de 1940, já que Babe estava grávida e Stanley ausente, servindo no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, pouco depois do fim da guerra e do retorno de Stanley para casa, eles decidiram seguir caminhos separados. Eles se divorciaram em 1946, com Babe recebendo um acordo financeiro substancial. Pouco depois do divórcio, Babe conheceu William Pesha Paley. William era um radiodifusor e empresário que construiu a Columbia Broadcasting System, ou CBS, como é mais conhecida hoje. Embora tenha começado como uma humilde estação de rádio, acabou se tornando uma das maiores redes de televisão dos Estados Unidos, introduzindo muitas inovações que revolucionaram a mídia no país. Ele havia se tornado rico ao mesmo tempo e também se casou com Dorothy Hart Hearst em 1932, a ex-nora de William Randolph. Hearst, o mais poderoso magnata da mídia do início do século XX, em quem Orson Welles se baseou para criar Cidadão Kane. Quando Babe e William se conheceram pela primeira vez em 1946, ele ainda era casado com Dorothy, mas eles estavam separados. Assim, após um breve namoro, Babe e William desejaram se casar. Ele finalmente oficializou o divórcio de Dorothy em 24 de julho de 1947 e apenas 4 dias depois, Babe e ele se casaram. A união deles teve altos e baixos. 2 filhos vieram logo após o casamento, William em 1948 e Kate em 1950. Babe forneceu a base para William entrar na alta sociedade da Costa Leste no final dos anos 1940, enquanto ele trouxe uma fonte ilimitada de financiamento para os eventos. Esse dinheiro permitiu a compra e o desenvolvimento de várias propriedades luxuosas em Nova York, Long Island e um refúgio campestre em New Hampshire. Aqui, Babe organizava festas frequentadas por algumas das antigas celebridades, escritores, artistas e figuras políticas da época. Além disso, ela tinha uma mesada de $160 mil por ano, uma quantia equivalente a cerca de $2 milhões hoje em dia, que ela usava para investir generosamente em joias e vestidos. No entanto, também foi um casamento conturbado. William se envolveu em uma série de casos extraconjugais que, depois de certo ponto, ele fez pouco esforço para esconder. Por sua vez, Babe deixou o emprego na Vogue quando se casou com William e, quando as festas acabavam, a vida dela era muitas vezes solitária. Mais tarde, ela também começou a se envolver em casos. No entanto, apesar desses casos e da natureza infeliz do casamento, Babe e William nunca se divorciaram, mantendo a união por uma variedade de razões sociais e de negócios. Babe estava longe de ser o único ícone de moda e estilo da alta sociedade do pós-guerra, e ela tinha muitas rivais. Nenhuma foi tão intensa quanto sua amizade e rivalidade com Gloria Guinness, descendente de uma família mexicana rica e poderosa que traçava suas raízes até Cristóvão Colombo. Entre as décadas de 1930 e 1950, ela se casou 4 vezes. Assim como Babe, vários de seus casamentos foram com pessoas ricas e influentes, especialmente seu terceiro casamento com um neto do rei Fuad I do Egito, e o quarto com Thomas. Leo Guinness, um membro da dinastia Guinness de cervejaria e bancos da Irlanda, como resultado de seus respectivos casamentos e posições como ícones de estilo, Babe e Gloria disputaram destaque nas páginas das revistas e jornais americanos nas décadas de 1940, 50 e 60. Elas circulavam nos mesmos ambientes e, em certos momentos, podiam até ser consideradas amigas. Mas também havia uma rivalidade feroz entre elas naquela época. Babe costumava espalhar histórias falsas sobre como Gloria tinha trabalhado em boates no México antes de vir para a América, enquanto Gloria podia ser igualmente mesquinha. Em uma ocasião, ela convidou Paley para uma reunião em seu iate particular, informando que seria um evento discreto e informal. Quando Babe chegou com uma roupa modesta, descobriu que a festa estava longe de ser discreta, pois Gloria apareceu com sua melhor roupa e uma pequena montanha de diamantes.
Elas eram amigas e rivais sem dúvida. Relatos sobre a vida de Baby Paley geralmente a retratam como uma mãe negligente com seus 4 filhos, alguém que priorizava sua vida social e seu status na alta sociedade americana em vez de criá-los de forma carinhosa. Parece não haver muita dúvida de que esse era o caso. Sua segunda filha do primeiro casamento, Amanda, que mais tarde teve uma carreira de sucesso como urbanista em Manhattan e sócia sênior na Bloomberg Associates, afirmou que sua relação com a mãe era inexistente e que a distância entre elas certamente se devia às decisões pessoais da mãe. Baby Paley também é muito conhecida hoje devido à sua relação com Truman Capote, o aclamado autor de obras como Bonequinha de Luxo e A Sangue Frio. Ao longo das décadas de 1950 e 1960, Capote se tornou uma das figuras mais importantes da alta sociedade americana. Assumidamente gay, numa época em que isso era perigoso na sociedade americana, ele formou um círculo de amigas ricas e atraentes a quem chamava de seus cisnes. Baby era conhecida por ser a favorita dele entre essas amigas e foi uma das presenças de destaque no baile preto e branco. Um baile de máscaras organizado por Capote no Plaza Hotel, em Nova York, em novembro de 1966, às vezes chamado de Festa do Século. O baile preto e branco foi o auge do relacionamento entre Capote e Paley, sem que seus cisnes e muitos de seus outros conhecidos soubessem. Capote vinha trabalhando há algum tempo em um novo romance intitulado Orações Atendidas, uma representação da alta sociedade americana que criticava muitos de seus personagens, alguns dos quais eram claramente baseados em membros do círculo social de Capote, incluindo Baby. Uma versão inacabada do livro só foi publicada póstumamente na década de 1980, depois que Capote havia falecido. Mas uma versão do início do livro, intitulada La Côte Basque 1965, foi publicada pela revista Esquire em 1975. Isso foi baseado nos encontros dos personagens no famoso restaurante La Côte Basque, em Manhattan, e apresentava uma visão fortemente satírica das pessoas que frequentavam o local. Baby reconheceu que uma das personagens era claramente baseada nela. Quando ela leu, decidiu terminar completamente seu relacionamento com Capoli. Eles nunca mais se falaram. De fato, a publicação de La Côte Basque, 1965, marcou o auge do suicídio social gradual de Capote. Não haveria mais cisnes depois disso. Quando ela terminou seu relacionamento com Capote, a saúde de Paley já estava em declínio. Por muitos anos, ela foi uma fumante inveterada, com o hábito de fumar até 2 maços por dia. Após anos de problemas respiratórios, ela foi diagnosticada com câncer de pulmão em 1974, pouco antes de completar 60 anos. Na década de 70, isso era praticamente uma sentença de morte, assim como quase todos os diagnósticos de câncer, diferente de hoje. Baby resistiu por 4 anos. Enquanto isso, ela planejou a festa que seria realizada em seu funeral e parou de pintar o cabelo, simplesmente deixando-o ficar grisalho. Ela morreu em 6 de julho de 1978, aos 63 anos de idade, e após seu funeral suntuoso, foi enterrada na igreja de São João, em Cold Spring Harbor, Nova York. Dadas as suas uniões, suas associações com figuras como Truman Capote e seu status como um dos principais ícones de estilo de sua época, Barbara Paley, sem surpresa, tem aparecido na cultura popular em várias ocasiões desde então. Entre as interpretações mais conhecidas dela estão as de Michelle Harrison e Sir Gurney Weaver, nos filmes Capote e Infamous, em 2005 e 2006 ambos, focados em Capote. Ela também é interpretada por Naomi Watts na segunda temporada de Field, dirigida por Gus Van Sant. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Barbara Baby Paley, espero que tenham gostado. Me contem o que acharam da vida dela aqui embaixo nos comentários e, se vocês já assistiram a segunda temporada de Field ou estão assistindo, me digam o que acharam e como ela se compara à vida real dela.
Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que eu postar. Se tiverem sugestões, deixem nos comentários. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Forgotten Lives. Obrigado!